Muito bem. Bom dia a todas e a todos. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso evento. Como vocês viram, eu não sou o ministro Márcio Elias Rosa, que estava previsto para a nossa programação. Infelizmente, ontem nós tivemos a notícia, apesar de termos tido uma confirmação semana passada, mas por conta aí da posse dele e a agenda do ministro, a gente sabe que é complicado, ele acabou precisando cancelar a participação hoje, mas a gente tem aqui uma representação bastante importante do MDIC, né? Tá, vários aqui representantes, a gente vai ter no painel também, e a gente, né, tem trabalhado muito com o MDIC muito próximo em várias frentes, então hoje a gente vai ver aqui um pouco disso também. Mas a gente vai iniciar aqui, vocês devem ter recebido aí na mesa, quem não tiver recebido, quem não tiver pego a sua cópia da nossa agenda legislativa prioritária, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. A nossa agenda prioritária, legislativa prioritária para esse ano, ela está focada justamente em algumas prioridades estratégicas que a Brascom tem atuado, né? Então, dentre o universo de coisas que a Brascom, nas quais a Brascom atua, né, desde formação de pessoas até desenvolvimento tecnológico do Brasil, a gente tem 3 pontos que estão na lista aí das nossas prioridades maiores, e é isso que a gente está abordando aqui. Um deles é a infraestrutura digital, né, e aí a gente tem uma série de coisas acontecendo. Quando a gente fala de infraestrutura digital, a gente fala de data centers, energia, cabos submarinos, conectividade em geral, então tem toda uma gama, né, de itens e temas ligados à infraestrutura digital. Isso é uma forte frente de atuação da Brascom, e a agenda legislativa reflete isso. O segundo ponto é a cibersegurança, que ainda entra também como parte dessa infraestrutura digital, mas tem um destaque próprio. O Brasil hoje é um país que investe pouco, relativamente, né, com outros países, em cibersegurança. Tem um estudo nosso do ano passado que mostra isso, e a gente entende que o Brasil precisa ter mais investimentos em cibersegurança. A gente precisa reforçar essa camada, né, dentro do Brasil como um todo, das empresas em geral, e aí você tem também uma vertente legislativa ligada à questão de cibersegurança, que também então está envolvida aqui. E, finalmente, o outro ponto importante é a questão de exportação de serviços. Tecnologia é um jogo global. Quando a gente fala, né, de data centers, quando a gente fala de cabos submarinos, tudo isso a gente está falando da inserção do Brasil no mercado global, e parte dessa inserção se dá através da capacidade das empresas aqui instaladas exportarem serviços, sejam empresas nacionais, sejam empresas, né, multinacionais que daqui do Brasil têm as condições, né, e já fazem ou querem fazer exportação de serviços para os seus clientes globais e trabalhando com suas subsidiárias de outros países. Então, essa é uma pauta que, para os associados da Brascom, é tão importante que a gente criou um grupo de trabalho que está sendo estabelecido agora. Na verdade, a gente tem um grupo de trabalho para a infraestrutura digital, temos um grupo de trabalho para a cibersegurança, que também está iniciando os trabalhos agora mais fortemente esse ano, e temos agora um grupo de trabalho que está em formação sobre essa questão de exportação de serviços. Esses 3 grupos trabalham, né, tanto na vertente legislativa como vertente de desenvolvimento de mercado e tudo mais, mas especificamente na questão legislativa é o que a gente traz aqui. Fora essas 3 frentes, a gente tem outros assuntos que são críticos. Por exemplo, a gente fala do PL de regulação de IA, né, são assuntos que acabam conversando com esses temas que eu mencionei, e a gente vai mencionar um pouco disso. Mas quem entende mais do assunto para falar sobre isso é a Gabi, né, que vai então apresentar aqui para a gente com mais detalhes em cada um desses 3 eixos aí, o que a gente tem no radar e outros projetos também. Então, Gabi, por favor. Obrigada, Afonso. Vocês me escutam bem? Sim. Tá ótimo. Bom, primeiramente, bem-vindos a todos. Eu vejo aqui muitos associados que a gente encontra no dia a dia, né, nos GTTs, que é onde acontecem as nossas discussões, né, todos os projetos que vocês vão ver aqui, nenhum é surpresa, já são parte do nosso dia a dia, dos debates. Então, sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los. Bom, vocês vão visualizar, aí, né, vocês receberam na mesa, em cada um a gente colocamos a nossa agenda legislativa. A agenda ela foi dividida em 3 temas, assim como o Afonso bem pontuou.
Por que isso importa? Este ano, a gente está direcionando os trabalhos, né, o foco da área de relações institucionais e governamentais da Brascom para essas 3 temáticas. Então, nos 3 primeiros capítulos, seguindo aqui para o primeiro, que é o Infraestrutura Digital, vocês vão ver que nós destacamos 3 projetos. O primeiro deles é o Redata, né, o PL 278 de 2026. É um projeto ali que lista incentivos para aqueles que querem fazer investimentos em data center. Em contrapartida, essas empresas precisam cumprir uma série de critérios de sustentabilidade. Então, é um projeto muito bem desenhado ali, liderado por vários ministérios, né, e aqui eu destaco o MDIC, que contamos com a presença deles, que é um projeto que a Brascom está destacando aqui na agenda legislativa de 2026, mas é uma pauta que nós estamos atuando já há alguns anos. O segundo projeto, que é o PL 270 de 2025, ele trata sobre os cabos subaquáticos. Ele traz principalmente requisitos voltados para a segurança dos locais em que esses cabos serão instalados. É um projeto que foi apresentado, ainda não teve uma movimentação relevante. A gente acredita que ainda há muito espaço para discutir, para contribuir. É um projeto que a gente discute ali no GTT de infraestrutura digital na Brascom. O terceiro projeto de lei aqui, dentro deste capítulo de infraestrutura digital, é o PL 4944 de 2020, que trata sobre lei do bem. Aí é uma lei de incentivo, né, bastante conhecida pelo setor. Nós já temos essa lei há 20 anos. Então, a gente trouxe esse projeto aqui que trata de alguns requisitos de modernização bastante importante da lei. Então, aqui eu destaco esses projetos que nós lançamos aqui no primeiro capítulo da agenda. O segundo capítulo, ele trata sobre o estímulo à exportação de serviços, né, que é exatamente o tema que trataremos aqui hoje no Tech Forum Pocket. Os 2 painéis serão voltados para a exportação de serviços, e nós fizemos um capítulo exatamente para tratar desse tema, porque ele é extremamente prioritário para as empresas de tecnologia, mas também para outros setores. Vocês vão ver que vários projetos de lei que nós listamos na agenda não tocam só o setor de tecnologia, da informação e comunicação, eles perpassam outros setores. No caso da exportação de serviços, há uma dificuldade de caracterização, porque na lei do ISS, da forma como está caracterizada a exportação de serviços, é de difícil identificação. Então, as empresas enfrentam ali judicializações, principalmente quando tratam de exportações B2B, para que elas possam ser isentas de impostos quando se tratar da exportação de serviços. O Brasil ainda tem muito da mentalidade da exportação de bens, e eles tentam trazer, né, essa lógica da exportação de bens para a exportação de serviços, que é onde a gente enfrenta uma grande dificuldade. Não conseguimos avançar na reforma tributária, então a gente traz um capítulo aqui com alguns dados, algumas informações bastante importantes que vão ser explorados aqui pelo Luiz Guilherme, que é o líder do GTT tributário da Brascom, no painel que vai tratar sobre toda essa parte, né, das dificuldades legislativas no âmbito da exportação de serviços. Passar aqui para o próximo. Pronto. O último capítulo, né, como eu falei, de 3. Nós colocamos aqui cibersegurança. O projeto que nós listamos é o 4752 de 2025, que ele traz ali o marco legal de cibersegurança. É um projeto que a gente acredita que tem bastante espaço para aprimoramento. Estamos trabalhando bastante próximo ao senador Esperidião Amin. É um tema que tem sido debatido tanto no GTT Regulação e Internet, na Brascom, também no GTT de Cibersegurança. A gente acredita que tem bastante espaço para aprimoramento. Porém, o foco desse capítulo é uma outra questão. Vocês vão ver aí que a gente lista a Lei Complementar 214, que é a lei da reforma tributária. Especificamente nessa lei, a isenção, né, eles apontam uma isenção de CBS e IBS para serviços voltados à cibersegurança. Porém,
foi colocada uma trava de 20% de capital nacional. Então, esse incentivo limita as empresas, né, que vão ter acesso a esse incentivo. Então, a Brascom discorda da forma como foi escrito, porque causa uma distorção no mercado de tecnologia. A gente acredita que cibersegurança é transversal, é para todos os setores. A gente, cada vez mais, né, está se deparando e acessando cada vez mais serviços digitais, desde o setor privado a governo. Então, é um serviço que precisa ser, sim, incentivado, mas de forma transversal, sem criar alguma disparidade, né? Então, a gente ainda não tem um projeto apresentado sobre esse tema, mas é um tema que a gente tem tratado com os associados da Brascom, é uma questão prioritária, e nós já estamos conversando com o parlamentar para que ele possa protocolar um projeto para abordar essa questão. Por fim, aqui tem um QR Code que vocês conseguem acessar a agenda legislativa da Brascom por completo. Como o Afonso falou, na última página, a gente tem um quadro com os principais projetos legislativos que são acompanhados e estão sendo trabalhados no âmbito da Brascom. E aí vocês vão ver inteligência artificial, vão ver o PLP 77, né, que ali proíbe o contingenciamento dos recursos do FUST, entre vários outros projetos que são extremamente prioritários para a Brascom. A Brascom não monitora somente esses projetos que vocês viram na agenda, mas a agenda, a gente acredita que é uma forma de priorizar e mostrar para os agentes públicos o que o setor está visualizando, o que a gente está colocando como alvo em 2026. Então, a agenda ela vem bastante concisa, com esse direcionamento, e eu coloco, né, eu como gerente, o SGOB como diretor da área e toda a equipe de relações institucionais e governamentais à disposição de vocês para conversar sobre qualquer pauta que a gente tenha abordado ali na agenda. Eu concluo por aqui e fico à disposição. Muito obrigada. Muito bem. Então, mais uma vez, obrigado pela presença, e acho que é importante justamente ressaltar, né, hoje a gente está falando aqui prioritariamente da questão de exportação de serviços, e a gente tem vários representantes aqui, estamos com o MDIC, BNDES, Banco do Brasil, enfim, tem muita coisa acontecendo, e a gente entende que o Brasil tem uma oportunidade de se posicionar globalmente. Essa é uma das bandeiras da Brascom. Quando a gente fala de toda a questão de desenvolvimento tecnológico, infraestrutura, desenvolvimento de formação de pessoas, a gente nunca para de olhar para o mundo. Esse é um jogo global. O Brasil não pode fazer as suas estratégias como país, sejam elas pela via legislativa, pela via de políticas públicas, seja as atuações do setor privado de modo geral. A gente não pode fazer isso sem olhar para o palco global. Esse é um jogo global. A gente olhar só para dentro, só para o nosso mercado, a gente vai ter sempre uma limitação de tamanho, de escala, né, e de presença numa cadeia que efetivamente ela é global. Então, a pauta de hoje está ligada a isso, a essa questão dessa visão para fora que a gente precisa ter, né, e isso vale em todas essas frentes. Quando a gente fala de cibersegurança, quando a gente fala de infraestrutura, tudo isso é para posicionar o Brasil num supply chain global de serviços e produtos de tecnologia da informação. Então, esse é o contexto no qual a gente trabalha, é nesse contexto que a gente tem, então, agora, os próximos painéis. Então, vou devolver para o Douglas aqui, para ele chamar os nossos painelistas aqui. Mais uma vez, muito obrigado, gente.